Na verdade, lá em Mateus capítulo 22, versículo 36, Jesus foi desafiado pelos discípulos qual é o maior dos mandamentos. Todo mundo lembra disso. Qual é o maior dos mandamentos? Qual é o maior mandamento? E ele respondeu, porque eles queriam colocar Jesus em xeque. Foi os fariseus que fizeram questionamento. E Jesus, né, foi questionado, ele na lata, ele dizia, amarás, ele disse assim, lá diz Mateus 22, 36, amarás ao teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Isso foi a resposta de Jesus. Essa do Evangelho de hoje, ele fez três perguntas para Pedro, essas três perguntas que ele fez para Pedro, e essas perguntas parecem perguntas iguais, mas não são. Olha que exegese que alguém extraiu daí. Parece que são perguntas iguais, mas não são perguntas iguais. E são três perguntas diferentes, com um sentido diferente. Eu vou falar sobre os três sentidos rapidamente. Na verdade, Jesus, ele não queria ouvir a resposta de Pedro. Ele não queria, porque ele sabia, ele conhecia. Isso foi depois da ressurreição. Jesus estava lá na praia, né? E aí os apóstolos estavam no barco, lá no mar da Galileia, e identificaram Jesus, vieram para a praia, e ali assaram o peixinho, que comeram o peixinho, Jesus comeu com eles, Jesus já ressuscitado, né? Jesus faz as três perguntas. Jesus, na verdade, não quis ouvir a resposta de Pedro, porque ele sabia. Então a resposta sim ou não era simplesmente aquilo que Jesus queria ouvir. Jesus quis levar Pedro, isso que a Nicole falou, a uma autoavaliação sincera. Na verdade, esta é a interpretação que alguns teólogos dizem. Ele quis levar Pedro a fazer uma autoavaliação sincera. E para entender essa autoavaliação sincera que Jesus colocou para Pedro, a gente volta lá no capítulo 13 do mesmo São João, quando na última ceia, né, a ceia com os apóstolos, a ceia da Páscoa que Jesus fez com os apóstolos, o que aconteceu? Jesus disse naquela ceia, um de vocês vai me trair. Foi isso que Jesus falou, né? O que aconteceu? Vários discípulos começaram a perguntar, será que sou eu, Senhor? Será que sou eu? Serei eu, Senhor? Serei eu? Ficaram naquela dúvida. Por quê? Porque todos esses que se perguntaram começaram a reconhecer que eles também estariam vulneráveis e suscetíveis a falhas. O meu amor não é perfeito, será que sou eu que vou trair? Então eles estavam reconhecendo a sua humanidade de poder falhar ali com Jesus. Meu Deus, será que sou eu que vou trair? Eu sou humano, eu sou pecador. Qual foi a resposta de Pedro nessa hora? Eu morreria por você. Foi isso que Pedro disse. Então, Jesus disse para Pedro, e eu vou te dizer uma coisa, Pedro, ainda hoje, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Então, Pedro não chegou nem a se questionar, serei eu? Ele disse, não, eu morreria. Alguém que morreria por alguém, jamais iria traí-lo. Então, Pedro já descartou a possibilidade de ser um dos possíveis traidores, porque ele disse, eu morreria por você. E o que Jesus falou? Pedro, você hoje, ainda hoje, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. E todo mundo sabe o que aconteceu, né? Jesus foi preso e Pedro e João começaram a seguir Jesus de longe, né? Porque pensaram assim, se os soldados vierem atrás de nós, dá tempo da gente correr. Ficaram acompanhando de longe até onde que isso ia acontecer. Mas Pedro já estava reconhecendo, e na porta do Sinédrio, aquela mulher fez aquela pergunta que eu comecei a entender agora, porque ela disse, estava Pedro e João era conhecido do Sinédrio. E ela pergunta para Pedro, você também é um discípulo? Porque João eu sei que ele é. Agora você também é um discípulo dele? João disse, não, não sou.
E negou 3 vezes. Negou 3 vezes. E aí, hoje, no evangelho de hoje, está Jesus ressuscitado e Pedro na frente dele. Depois que passou tudo isso, que Pedro chorou amargamente, viu o erro que ele tinha cometido, viu que não era, que é o amor dele, é isso que a Nicole falou, não era o amor ágape, né? Ele passou, ele negou, então ele estava ciente da meleca que ele, cagada que ele fez. E aí estava ele, Jesus e Pedro frente a frente. E aí Jesus, vem a primeira pergunta. Olha que interessante essa exegese. Se você for ler lá no Evangelho, diz assim: Pedro, você me ama mais do que os outros? Por que Jesus perguntou mais do que os outros? Porque lá naquela Santa Ceia, Pedro disse que eu morreria por você. E Jesus pensava, e Pedro pensava isso dele lá na Santa Ceia, que ele amaria Jesus mais do que os outros, porque ele disse: eu não sou passível de falha, eu morreria por você, né? Aí Jesus pergunta: você me ama mais do que os outros? Como quem diz: aí Pedro, vem cá, cara, você acha que você era tudo aquilo? Você ainda acha que você era tudo aquilo que você falou na Santa Ceia? Né? Então, e Pedro responde, né? Eu te amo, tal. Então, essa primeira pergunta, com essa conotação, que faz Pedro pensar, ele quis fazer Pedro raciocinar, em que nível estava essa relação de amor dele com Jesus. Pô, foi um dedo na ferida. Jesus perguntou: e daí, Pedrão, você ainda está se achando aquele cara que você disse que era na Santa Ceia? E aí vem a segunda pergunta. E o interessante, isso que a Nicole falou é perfeito, é corretíssimo. Eu fui aprender que a palavra que Jesus usa lá para você me ama é agapau, que é o derivado de ágape. Pedro, tu me ágape. A palavra amor, tu me amas, é a palavra grego agapau, que é o derivado de ágape. Ágape é o que a Nicole falou, é o amor perfeito, o amor divino, amor sacrificial, amor incondicional. É esse aí que Jesus pergunta se o tipo de amor de Pedro era o amor ágape. E a resposta de Pedro, porque Pedro já tinha sido colocado na parede, a primeira pergunta, a resposta de Pedro já foi mais comedida, já foi mais sincera. Ele respondeu o que a Nicole falou. Ele usou a palavra filéu, que é um amor fraternal, amor amigo, amor de irmão, né? Então, filéu e ágape são duas palavras que distinguem, significa amor, mas esse nível. O ágape é aquele nível e filéu, o amor fraterno. É como se Pedro respondeu assim para Jesus: eu te amo com amor filéu, né? É como se a namorada perguntasse para o namorado, falou: meu amor, você me ama? E ele respondesse: eu te considero muito. Não é a resposta que ela queria ouvir. Não é a resposta que ela esperava ouvir. Eu te considero muito, é o filéu, não é ágape. Então, Pedro, existem até umas traduções da Bíblia que diz que Pedro respondeu: eu gosto de você. É isso que a Nicole falou, exatamente isso. Eu gosto de você. Então, essa foi a segunda pergunta que Jesus faz para Pedro, se esse amor é o ágape, e Pedro já responde que o amor dele não era aquilo tudo, não era tudo aquilo. É o amor filéu. Eu gosto de você. E aí vem a terceira pergunta, e diz que Pedro se entristeceu com a pergunta. Pedro não se entristeceu com as outras perguntas, Pedro se entristeceu com esta pergunta, com essa terceira pergunta. Porque Jesus já fala, já na tradução grega, Jesus já fala: Pedro, você me ama, filéu? É só isso que você tem para me oferecer?
Então Jesus já não usa, lá na tradução já não usa a palavra ágape, usa a palavra filéu na terceira pergunta. Pedro, você me ama filéu? É somente isso mesmo que você tem para me oferecer? Aí Pedro responde, entristecido: tu sabes, Senhor, tu me conheces. Para que é que eu vou mentir para o Senhor? Então, antes eu me achava o tal, mas você já sabia que eu era, eu não estava falando do coração. Então você sabe, você me conhece, você sabe tudo. Você sabe que o meu amor é só filéu, é só isso que eu posso te oferecer agora. Então, na verdade, Jesus fez ele sabia, ele conhece profundamente cada um. Ele queria que Pedro chegasse a refletir sinceramente que tipo de amor que eu tenho. É aquilo que a Nicole falou, a gente questionar a si mesmo. Será que esse amor que a gente tem por Jesus, por Deus, é realmente ágape? Ou é o filéu? Então, Jesus, na verdade, ele só quis que Pedro caísse em si e refletisse sobre quem, na verdade, o que eu sinto na verdade. E essa pergunta Jesus deve fazer sempre para a gente, na nossa consciência, no nosso subconsciente. Clécio, Nicole, Emily, Caco, você me ama filéu ou me ama ágape? E cada um tem que responder aquilo que realmente, porque se a gente ouvir essa pergunta de noite lá no travesseiro, não pense que Jesus não sabe a resposta, mas ele quer que você pense, que você reflita, que você raciocine e que, se possível, você reverta, que você consiga melhorar. E você pode contar com ele, que ele vai te ajudar a transformar o seu amor filial em amor ágape.